Nos últimos anos, uma sequência de mortes e desaparecimentos nos Estados Unidos começou a chamar a atenção. Isso porque várias dessas pessoas tinham algo em comum. Eram cientistas, engenheiros, pesquisadores ou profissionais ligados a áreas extremamente sensíveis, como espaço, tecnologia militar, energia avançada, propulsão e física nuclear. E conforme os casos começaram a surgir, as teorias também começaram. Alguns acreditam que tudo seja apenas coincidência. Outros, que exista algo muito maior acontecendo por detrás disso. Seria paranoia ou teoria da conspiração? Ou existe algum motivo para tantas pessoas ligadas a projetos sensíveis estarem morrendo ou desaparecendo em circunstâncias tão estranhas? Mas afinal, o que realmente aconteceu com essas pessoas? Oi, meu nome é Carol. Se você gosta de histórias misteriosas e assustadoras, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque hoje vamos conhecer quem eram esses cientistas, em que projetos eles trabalhavam, como morreram ou desapareceram e quais as principais teorias para explicar esses casos. Tudo começou em 2022 com o caso da cientista Amy Screed. Amy era pesquisadora na área de engenharia aeroespacial, ligada a estudos de propulsão avançada e tecnologias espaciais experimentais. Tinha cerca de 30 anos e era considerada uma profissional promissora em um campo altamente especializado. Se um cientista realmente descobrisse uma forma de controlar ou modificar a gravidade, o impacto poderia ser comparável à invenção da eletricidade ou da energia nuclear. Isso poderia permitir novos sistemas de propulsão espacial, possibilitando viagens muito mais rápidas e eficientes, sem depender apenas de foguetes convencionais, além de uma redução do consumo de combustível, caso fosse possível neutralizar parte dos efeitos da gravidade. Também avanços na aviação, com aeronaves muito mais eficientes, além de aplicações militares, já que uma tecnologia desse tipo teria enorme valor estratégico. Amy teria demonstrado preocupação com sua segurança, e chegou a dizer que estava com medo. Não há registros públicos detalhados sobre ameaças específicas ou investigações oficiais sobre esse assunto. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta em sua casa. A causa oficial registrada foi suicídio. Só que pelo fato da Amy trabalhar nessa área e um pouco antes de morrer ela ter falado para algumas pessoas que estava com medo, muitos começaram a achar essa morte muito estranha. Alguns até pensaram que ela poderia ter sido silenciada por alguma descoberta com seus estudos na área de propulsão, porque isso envolveria interesses econômicos de pessoas muito poderosas. Mas até aí tudo bem, ninguém conseguiu comprovar nada e acabou ficando por isso mesmo. Só que então, mais casos foram acontecendo. Agora vamos para o ano de 2023. Michael David Ricks era um cientista que havia trabalhado em projetos ligados à NASA. Ele tinha pouco mais de 40 anos e atuava em pesquisas relacionadas à observação de asteroides, monitoramento do espaço profundo e outras tecnologias voltadas à exploração espacial. Até que no dia 30 de julho, Michael foi encontrado morto em sua casa. Poucos detalhes sobre as circunstâncias de sua morte foram divulgados publicamente, o que levou muitas pessoas a especularem o caso. E assim como aconteceu com Amy, algumas teorias sugeriam que sua morte poderia estar relacionada ao trabalho que desenvolvia. Então foi muito estranho, porque o Michael ele era jovem, vivendo sua vida normalmente, até que certo dia foi simplesmente encontrado morto, e até hoje a causa da morte não foi divulgada. Ainda em 2023, outro nome passou a integrar essa sequência, o do engenheiro aeroespacial Frank Maywald. Frank trabalhou por décadas no laboratório de propulsão a jato da NASA, participando de importantes projetos de exploração espacial. Sua carreira esteve ligada ao desenvolvimento de sistemas de propulsão, que era a mesma área de estudo da Amy, e de tecnologias utilizadas em missões de exploração planetária. Ele tinha 61 anos quando sua morte foi confirmada. Até hoje não se sabe quais foram as circunstâncias da morte dele, a causa da morte não foi divulgada, nem a família nem a NASA se pronunciaram a respeito disso. E essa falta de informações e a área que ele trabalhava, que era basicamente a mesma dos outros dois, acabou colocando ele na lista de cientistas que morreram de forma bastante estranha. Agora vamos para o ano de 2024. Matthew era um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e trabalhou na área de inteligência militar. Diferente de outros casos dessa lista, existem poucas informações públicas sobre sua carreira e sobre as circunstâncias de sua morte. Seu nome começou a circular principalmente em comunidades dedicadas a OVNIs. Segundo esses relatos, ele estaria prestes a revelar informações sobre supostos programas secretos envolvendo fenômenos aéreos não identificados, ou seja, os OVNIs. Matthew morreu em 2024 e a causa oficial foi registrada como uma overdose acidental causada pela combinação de álcool e medicamentos prescritos. Agora, a gente vai para o ano de 2025.
E o próximo nome da lista é o do físico Nuno Loureiro. Professor e pesquisador do MIT, Nuno era um dos principais especialistas em física de plasmas e fusão nuclear. Tinha cerca de 50 anos no momento do caso. Em julho de 2025, um homem chamado Cláudio Valente abriu fogo na Universidade Brown, deixando várias vítimas. Em seguida, dirigiu até Massachusetts, onde foi até o campus do MIT e atirou contra Nuno. Os dois se conheciam e haviam estudado juntos anos antes, no Instituto Superior Técnico em Portugal. Após o ataque, Cláudio Valente tirou a própria vida. Durante as investigações, as autoridades descobriram que Cláudio havia gravado vídeos antes do ataque. Neles, ele afirmava que planejava a ação havia muito tempo e demonstrava um profundo ressentimento, mas ele nunca explicou claramente por que escolheu Nuno como alvo. A investigação concluiu que Cláudio alimentava ressentimentos antigos relacionados à sua trajetória pessoal e profissional, mas não encontrou evidências de que Nuno tivesse feito algo contra ele ou de que o crime estivesse ligado às pesquisas que desenvolvia. O caso foi tratado pelas autoridades como homicídio seguido de suicídio, mas por ele trabalhar nessa área, por ser uma morte incomum e pelos outros casos, ele foi colocado na lista de cientistas que morreram em circunstâncias estranhas. Ainda em 2025, aconteceu o caso da cientista Mônica Reza, que para mim é um dos mais bizarros. Mônica era engenheira da NASA e trabalhava com pesquisa e desenvolvimento de materiais avançados aplicados a foguetes e sistemas aeroespaciais. Ela tinha cerca de 50 anos. Durante uma trilha em uma região montanhosa da Califórnia, Mônica caminhava acompanhada de um amigo. Segundo ele, em determinado ponto, ele seguiu alguns metros à frente. Pouco depois, ele olhou para trás para ver se a Mônica estava perto, ela acenou e sorriu para ele. Até que minutos depois, ele olhou novamente, mas a Mônica não estava mais lá. Ele procurou, mas ela tinha simplesmente sumido. Então ele acionou as autoridades. Mas apesar disso, a Mônica não foi encontrada e até hoje ela segue desaparecida. Próxima cientista é Melissa Casais. Melissa trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos, uma instituição ligada a pesquisas de alta segurança na área nuclear. Em junho de 2025, Melissa saiu de casa, deixando para trás objetos pessoais importantes, como celular, bolsa e carteira. E simplesmente sumiu. Durante meses, seu paradeiro permaneceu desconhecido. Mas até que em maio de 2026, uma pessoa que estava andando nessa região encontrou restos mortais humanos, que depois foram confirmados ser restos mortais da Melissa. Um revólver foi encontrado perto do corpo, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu e o caso segue sob investigação. Steven tinha 48 anos e trabalhava como contratado do Kansas City National Security, uma instalação de Departamento de Energia dos Estados Unidos responsável pela fabricação de componentes utilizados em sistemas de defesa e segurança nacional. Em 28 de agosto de 2025, Steven saiu de casa para uma caminhada. Segundo as autoridades, ele deixou para trás o celular, as chaves, a carteira e o carro, assim como a Melissa. Mas ele havia levado algumas coisas, e essas coisas foram uma garrafa de água e uma arma de fogo. Só que ele nunca voltou dessa caminhada. Após a família relatar seu desaparecimento, as autoridades emitiram um alerta de pessoa desaparecida e começaram as buscas. A polícia informou que o Steven poderia representar um perigo para si mesmo, mas o estranho é que a família, os amigos, enfim, as pessoas próximas, relataram que isso não era verdade, que ele não tinha nenhum problema de saúde mental e era emocionalmente estável. Steven nunca mais foi visto e até hoje o caso segue sob investigação. Anthony tinha 78 anos e era ex-funcionário do Laboratório Nacional de Los Alamos, assim como Melissa. Esse laboratório ficou conhecido mundialmente por sua participação no Projeto Manhattan, que foi o responsável pelo desenvolvimento das primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, continua realizando pesquisas relacionadas à segurança nacional, energia nuclear, tecnologia militar e outras áreas estratégicas. Anthony havia se aposentado em 2017. Existem poucos registros públicos sobre qual era exatamente a função dele no laboratório. Anthony já tinha uma idade relativamente avançada, mas não existem registros de que ele apresentava algum tipo de doença. Ele foi visto pela última vez no começo de maio de 2025, saindo de sua casa em Los Alamos. Só que ele demorou a voltar para casa e a família ficava tentando contato e nada. Então eles chamaram a polícia e a polícia relatou algo bem estranho, que ele havia deixado na casa a carteira dele, as chaves, o cigarro. Seu carro continuava estacionado na garagem, não havia sinais de roubo nem de arrombamento, nem indícios de luta ou violência. Equipes de busca, drones e cães farejadores vasculharam a região por dias, mas nenhum sinal dele foi encontrado. Até hoje ele segue desaparecido,
E o detetive responsável pela investigação falou uma frase muito interessante. Ele disse que foi como se ele tivesse simplesmente sumido. Jason trabalhava em uma área ligada a projetos considerados sensíveis, embora poucos detalhes sobre sua função tenham sido divulgados. Em 2025, ele desapareceu sem deixar explicações. As buscas se estenderam por meses. Somente depois do derretimento do gelo de um lago, seu corpo foi localizado. As autoridades trataram como morte acidental, mas até hoje não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias desse acidente. E até que vamos para 2026. E outro nome passou a fazer parte dessa lista, o do astrônomo e astrofísico Carl Greenmeyer. Pesquisador do Caltech, ele dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da Via Láctea, de galáxias, da matéria escura e da estrutura do universo. Ele tinha 67 anos e foi morto em frente à própria casa a tiros. Pouco tempo depois, um suspeito foi preso, mas não havia indícios de que eles se conheciam. Não houve indícios de roubo e até hoje o caso segue sob investigação. Outro caso bem estranho foi do William Neil McCasland. Ele não era cientista, mas general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Construiu sua carreira em programas ligados a sistemas espaciais, tecnologia militar avançada e segurança nacional. Um e-mail vazado o ligava a um caso de uma suposta colisão de um OVNI no Novo México. Na manhã de 27 de fevereiro de 2026, por volta das 10 horas, William estava em sua casa. Sua esposa havia saído, e quando retornou, por volta do meio-dia, ele já não estava mais lá. Na casa ficou para trás a carteira, o celular e o óculos de grau que ele sempre usava. Segundo as autoridades, a única coisa que ele levou foi uma arma de fogo, e apesar das buscas, ele nunca mais foi encontrado. Até agora, foram 13 os casos profissionais desaparecidos ou mortos. Por muito tempo, as autoridades acreditavam que era coincidência que essas pessoas trabalhassem em áreas parecidas e tratou os casos como uma coincidência, dizendo que os casos não teriam relação entre si. Uns eram crimes e outros ainda poderiam ser ligados a pessoas com problemas de saúde mental. E coincidiu que essas pessoas trabalhassem nas mesmas áreas e no mesmo país. Só que o mais estranho é que essa lista não para de crescer. Quando eu comecei a pesquisar o caso, eram 11 os cientistas desaparecidos ou mortos. Agora já são 13. Então eu fico pensando, será que vai continuar? E foi também aí, por conta dessas questões, que o FBI entrou nas investigações, que ainda estão sob andamento. E existem duas teorias mais faladas do que pode ter acontecido com essas pessoas. A primeira diz que como esses profissionais trabalhavam em áreas que envolviam bastante dinheiro, como energia, tecnologia militar, exploração espacial e inteligência artificial, que eram áreas que envolviam o interesse de grandes empresas e pessoas muito poderosas. Então, talvez alguma descoberta pudesse prejudicar o interesse financeiro de alguma dessas pessoas, e por isso esses profissionais foram silenciados. E existe também a teoria mais famosa de todas, a que envolve OVNIs. Como muitos desses profissionais trabalhavam na NASA, em laboratórios nucleares ou em projetos aeroespaciais, alguns acreditam que eles poderiam ter tido acesso a informações sobre tecnologias desconhecidas ou programas secretos de recuperação de objetos voadores não identificados. Poderiam saber informações que jamais deveriam se tornar públicas, e por isso teriam sido silenciados pelo governo. E o mais engraçado é que tudo isso começou a acontecer junto com a liberação dos arquivos dos OVNIs. Lembrando que o governo liberou apenas algumas informações, e muitas foram censuradas ou não liberadas. Será que o governo liberou apenas o que era conveniente? E esses cientistas conheciam a verdade e não queriam que ela fosse obtida das pessoas? Logo que o FBI entrou no caso, em que o presidente foi questionado se havia uma conexão entre essas mortes e desaparecimentos, e ele respondeu, espero que não. Então fica a pergunta, tudo isso é uma sequência de coincidências estranhas? Ou existe algo por detrás disso que o público ainda não conhece? Talvez a gente nunca vai saber. Mas uma coisa é certa, se eu fosse uma cientista que trabalhasse nessas áreas, eu ia estar preocupada. E eu queria muito saber o que vocês acharam. E se você gostou dessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque muitas vezes a realidade é mais assustadora que a ficção.